Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso Estatuto da Polícia Civil aqui do Estado do Espírito Santo, a Lei 340081. Então você aí que já está aí na expectativa desse concurso acontecer, da prova acontecer, então venha comigo aqui para mais uma aula. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal. Você que porventura está assistindo já a aula de número 6 e não assistiu as anteriores, clica aqui para você ser direcionado para as aulas anteriores para um melhor aproveitamento. Também tem os exercícios, está tudo aí à disposição de vocês aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos focar aí a partir do artigo 161, já falamos até o artigo 159, artigo 160 ele está revogado. Então vamos lá a partir do artigo 161, que vai falar o quê? Vai falar que os dependentes do funcionário policial cuja aposentadoria ou disponibilidade tiver sido cassada e que não disponha comprovadamente de economia própria, será concedida pensão pelo IPA-JM. O que é isso, pessoal? Isso aqui não está falando, até inclusive o parágrafo único vai dizer novamente, não está falando aqui daquela situação em que você é esposa ou esposo de um policial civil ou dependente, seja filho, seja filha, e aí o seu pai veio por uma infelicidade, o seu esposo veio a falecer, então você é dependente, você tem o direito ali daquela aposentadoria. Isso aqui está falando fora a parte, está falando o quê? Está falando daquela condição em que o funcionário policial civil ele tiver a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade cassada, e aí os dependentes dele não têm nenhum recurso. Os dependentes dele ali comprovaram que não tem nenhum recurso. Vai comprovar onde? Lá no Instituto, lá no IPA-JM, que é onde paga aí a aposentadoria do servidor aqui do Estado do Espírito Santo, o servidor policial civil. Então você conseguiu, esse dependente conseguiu provar que ele não tem aqui, tem aqui uns critérios objetivos, que não disponha comprovadamente de economia própria. Então aconteceu de conseguir provar lá no Instituto, esse dependente também vai receber a aposentadoria, tá ok? Então, o parágrafo único fala: independente do benefício previsto nesse artigo, ficarão resguardados os direitos previdenciários dependentes em caso de falecimento. Vamos lá. Isso aí, esse material aí ficou até da aula passada, eu deveria ter falado esse artigo na aula passada, que ele se encaixava melhor. Então vamos agora para o capítulo aqui, o título 8, capítulo único de tempo de serviço. Vai estar lá no artigo 162. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. O número de dias será convertido em anos, considerando 365 dias. Amém, né? É a quantidade de dias aí, com exceção do ano bissexto. No caso de apuração para fins de aposentadoria e disponibilidade, feita a conversão que se refere ao parágrafo anterior, os dias que se excederem a 182 dias serão arredondados para um ano. Então aquela situação lá, você tá prestes aí para a aposentadoria, está contando lá, vai fazer a contagem do seu tempo para você ser aposentado aí pela instituição Polícia Civil. Olha só que beleza, você está entrando agora, daqui um tempo você já vai se aposentar, vai passar aí um tempo aí da sua vida, um tempo grande. Então o que vai acontecer? Chegou ali a contagem do tempo, deu num ano ali, no último ano seu ali, 182 dias que você trabalhou ali, pronto, já fechou o ano, você já vai aposentar aí de forma integral, ressalvada outras situações aí de tempo que a gente vai falar. Considerando-se como de efetivo exercício, para todos os efeitos, ressalvadas as exceções previstas nesse estatuto, em outras leis e regulamentos, o dia que o funcionário se afastar em virtude de férias, casamento até 8 dias, falecimento do cônjuge, pais, filhos, irmãos, avós, sogros, 8 dias, convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios, exercício de cargo efetivo em substituição. Todos esses aqui, pessoal, é o seguinte, considera-se como efetivo serviço. Você já pensou? Você fica 24 anos lá na Polícia Civil, você já tem um tempo já de funcionário de outro na CLT, você fica mais 24 anos lá na Polícia Civil. Aí chega 24 anos de Polícia Civil para você se aposentar, aí chega lá para falar a contagem do seu tempo e IPA-JM vai falar assim, não, você tirou 24 férias, você tem que trabalhar mais 2 anos e 4 meses. Isso não existe. O tempo de férias, todos os outros incisos que eu li aqui,
são contados como tempo de efetivo serviço, beleza? É isso que vocês têm que ter em mente. Não alterem em nada. A pessoa tirou lá férias, a pessoa casou. Quantas vezes a pessoa casou? A lei não fala, entendeu? Se quiser pegar 8 dias todo ano, casa todo ano. Não é bizu não, hein? Não façam isso. Aí, falecimento, motivo de falecimento, aí tem as situações, vai contar como tempo de efetivo serviço, convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por leis. Então tem tudo aqui, aquela férias prêmio, aquela licença prêmio que você completa 10 anos lá, aí você tem direito a ficar 3 meses lá, curtindo aí a sua vida, aí, recebendo aí pelo Estado, isso aí do funcionalismo público que tem isso daí, a Polícia Civil também tem isso daí, a gente já estudou isso. Então esse tempo aí chega lá, trabalhou 30 anos na Polícia Civil, tirou 3 licença-prêmios, aí chega, vai falar, não, agora você tem que trabalhar mais 9 meses. Não, isso não existe. Entendeu? Esse tempo foi contado como tempo de efetivo serviço. Aí tem outro aqui no inciso 20, aqui, que também eu achei interessante. Frequência de curso de formação profissional exigido para a primeira investidura, quando se tratar de funcionário que seja ocupante de cargo efetivo anteriormente. Então aqui está falando o quê? Vocês notem que o policial civil, o curso de formação, ele pode até mesmo fazer o curso de formação e não ser nomeado. Na instituição, por exemplo, na minha instituição Polícia Militar, o curso de formação já conta para todos os efeitos, é uma etapa do concurso, mas a minha data de incorporação, a minha data de matrícula na Polícia Militar, a minha data de inclusão no serviço público é o dia da aula inaugural. Então, para o policial civil já tem uma diferença. Ele pode fazer o curso, a gente já estudou sobre isso, pode fazer o curso e no final dele vai ser nomeado de acordo com o critério da administração pública, entendeu? De acordo com o critério de quem quem tem a chave do cofre ali para poder nomear ou não, entendeu? E aí, aquele funcionário que já era do serviço público, está entrando na instituição Polícia Civil, vou dar exemplo da Polícia Militar, aquele policial militar que está entrando agora na instituição Polícia Civil vai ter que passar pelo curso também, certo? Mas o curso que ele vai passar já conta para ele como efeito de efetivo serviço, como tempo de efetivo serviço. Isso que o inciso 20 aí está falando. O inciso 24 também é interessante, que vai falar o seguinte: o exercício de cargo eletivo federal, estadual e municipal, observado o disposto no artigo 54. Isso aqui está falando o quê? Os nossos deputados, nossos senadores, nossos vereadores, prefeitos, que foram eleitos e eram da instituição Polícia Civil, está contando o tempo para todos os efeitos como se policial civil ele fosse. Isso que está falando aqui esse artigo. Então, aqui no nosso estado, aqui que a gente tem exemplo aqui do delegado Gilcinho Lopes, que ficou vários mandatos ali na Assembleia Legislativa. Está contando o tempo dele normal, como se ele tivesse de efetivo serviço. Entendeu? Vai falar lá no artigo 54 o quê? Sobre a compatibilização, que é o caso lá do vereador, que eu já expliquei para vocês. O vereador ele pode tanto trabalhar na instituição Polícia Civil, quanto exercer o cargo dele de vereador ao mesmo tempo, se tiver compatibilidade dos horários. Entendeu? Agora, no caso aí dos demais, está contando para eles como efetivo serviço. Beleza? Então é uma coisa que pode ser cobrada na hora da prova, que chama atenção. Então fique esperto aí. Beleza? Contar-se-á integralmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade tempo relativo a serviço federal, estadual, municipal, inclusive prestado em órgãos da administração indireta, serviço ativo nas Forças Armadas e nas auxiliares, computando-se em dobro o tempo prestado em operações de guerra. Aqui já está falando sobre o tempo de serviço da aposentadoria ou disponibilidade. Frequência e custo de formação profissional na Escola de Polícia Civil exigidos para investidura em cargo de atividade policial. Então aqui nota que ele não conta ele só conta para efeito de efetivo serviço o custo de formação no ato da aposentadoria. Aí vai contar aqueles 3, 4 meses que você ficou no curso. Você perdeu? Não, você não perdeu. Na aposentadoria vai contar como se fosse a data que você entrou ali no serviço público. Beleza? Vai falar o 6 aí. Período de férias não gozado, desde comprovada a necessidade de permanência do funcionário policial em serviço.
Aí você vai lá para baixo no parágrafo 3 aí do inciso, o inciso abaixo aí, que vai falar: será contada em dobro o tempo que alude o inciso 4 desse artigo. Então, se você teve uma férias aí, ao longo da sua carreira na instituição Polícia Civil, você teve uma férias que ficou, te subtraiu essa férias aí, ficou para deixar para tirar depois, não conseguiu tirar e ficou essa férias sua aí parada lá, retiro. No ato da sua aposentadoria, você tem lá um mês de férias, você vai aposentar 2 meses antes. Entendeu? Não é bizu também, hoje em dia isso nem acontece mais. Hoje em dia todo mundo tira as férias normais, mas tinha casos de que acontecia assim. Artigo 165 vai falar: é vedada a contagem de tempo para quaisquer efeitos de tempo de efetivo, de tempo de serviço prestado concorrente ou simultaneamente em 2 ou mais cargos ou empregos de regime de acumulação. Então aqui está falando daquela situação em que o camarada, ele é policial civil, mas ele também é médico, ele é policial civil, mas ele também é professor, ele tem cargo de magistério, então ele tem acumulação legal. E aí ele conta o tempo lá: eu trabalhei 10 anos já aqui como médico, mais 10 anos por isso eu tenho 20 anos de serviço. Não, não é contado em dobro, entendeu? Se fosse, né, já tinha um monte de gente aí muito novo aposentado. O tempo de efetivo, o tempo de serviço certificado e o tempo justificado judicialmente serão registrados nos assentamentos do funcionário, ficando vinculados ao cargo ao qual se averbou. Então, aquela pessoa lá, aqui a gente está falando desse artigo aqui todinho, passado aqui do artigo 164, a gente está falando sobre a aposentadoria. O título é sobre a aposentadoria. Então, aí você tem um tempo lá, igual eu, quando eu entrei na instituição Polícia Militar, eu já tinha 8 anos a minha carteira assinada, mais ou menos isso daí. Aí esse tempo eu perdi? Não. Eu tenho possibilidade de averbar esse tempo para contar para efeito de quê? De efetivo serviço? Não, para contar para efeito de aposentadoria. Enquanto a minha turma, que é de 2009, vai aposentar lá não sei quando, porque sempre vão mexer nisso daí com certeza, aqui a Polícia Militar do Espírito Santo ela trabalha 35 anos, então vamos ver para quanto que vai mudar isso daí. E aí o seguinte: quando a minha turma aposentar, eu posso aposentar 8 anos antes, porque eu tenho tempo ali para averbar. Isso que está falando também esse artigo. Situação em que o policial civil averbou um tempo que ele tinha ali e vai poder aposentar antes aí da turma dele, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos entrar agora sobre o direito de petição e da formalização dos expedientes, que vai tratar aí sobre os recursos dos procedimentos administrativos que pode acontecer aí na sua carreira policial, pode estar aí respondendo por um procedimento administrativo. E o artigo 167 ele vai falar: é assegurado ao funcionário policial o direito de requerer e o de representar. Escreve aí na frente de representar: pedido de reconsideração. Entendeu? Porque a lei vai falar no artigo 169 aqui, ele já vai mudar essa palavrinha representar para pedidos de reconsideração. Mas é a mesma coisa, são as mesmas circunstâncias. O artigo 168 vai falar o seguinte: o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidir e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Então, o que está dizendo isso daqui? Se você está subordinado ali, vamos supor que você dá um exemplo aqui, você está na DHPP, está na Delegacia de Homicídios aí, Proteção à Vida. E quem está fazendo o seu procedimento administrativo é um delegado da patrimonial de não sei aonde. Então, você vai apresentar esse requerimento aí, você vai dirigir àquela autoridade que está fazendo o seu procedimento, mas vai entregar a quem? Entregar a autoridade que você tiver subordinado. E essa vai enviar para aquela. É uma mera coisa jurídica que a legislação colocou, entendeu? Então a gente vai estudar dessa forma. A gente sabe que na prática, muitas das vezes, você já vai direto no setor responsável, mas vamos ficar aqui pelo que a legislação está falando, pelo que vai ser cobrado na prova. Na prática, depois eu espero que você nem sofra um procedimento administrativo. Então, e o 169? O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferida a primeira decisão, não podendo ser renovada a menos que seja examinado o mérito, quando apresentado novos argumentos. Então, o que vai acontecer? Qual a diferença aqui? A diferença é que já houve uma decisão. Teve uma decisão lá que culminou numa situação em que você foi considerado culpado.
Até porque se você for considerado inocente, você não vai entrar com um pedido aqui de reconsideração, é óbvio. Então você foi considerado culpado no procedimento administrativo e aí você vai se dirigir a essa autoridade que proferiu o ato através desse pedido de reconsideração. Só que esse pedido de reconsideração ele traz um critério objetivo, entendeu? De que você tenha que ter novas provas, senão a autoridade não vai nem examinar o mérito aí da questão, beleza? Essas são as diferenças aí entre um e outro. O requerimento e o pedido de reconsideração que trata os artigos precedentes deverão ser despachados no prazo de 8 dias e decidido dentro de 30 dias improrrogáveis. Isso é interessante também saber, essas datas aí de 8 dias e dentro de 30 dias improrrogáveis. Beleza, pessoal? Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos, da imposição de pena disciplinar, e o parágrafo único vai dizer: o recurso será dirigido à autoridade ou colegiado imediatamente superior ao que houver expedido o ato ou proferido a decisão. Então, aqui já é uma situação em que você já teve ali todos os procedimentos ali, você não satisfeito, você ainda tem essa situação ainda de entrar com recurso ainda num colegiado superior. Beleza? Não vou aprofundar muito aqui nesse tema aqui, vamos focar na nossa prova, a gente terminar a nossa aula. Direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão em 2 anos, em 1 ano e em 180 dias. Então, existem aqui diversas formas do seu direito prescrever. O que é o direito prescrever? Você não tem mais esse direito, você não pediu ele nesse prazo de 2 anos. Aí a lei vai trazer aqui, depois vocês dão uma lidinha aqui, a lei vai trazer aqui situações em que vai ter que ser em 2 anos, ou em 1 ano, ou até mesmo em 180 dias. É aquela situação em que você tinha um direito, não pediu, você perdeu o direito. Da mesma forma, a pretensão punitiva do Estado. Você cometeu ali um delito, aí demorou-se certo tempo ali, demorou mais de 2 anos e 1 dia. Acabou, não tem como mais te punir sobre isso daí, beleza? Porque já prescreveu. Então vocês vão ter que dar uma lida aí, nessas situações aqui de 2 anos, 1 ano e 180 dias. Vai trazer aí os artigos aí, quando é que vai prescrever, quando vai acabar essa pretensão punitiva, ou quando você tinha um direito, mas não pediu, então passa a perder esse direito. Beleza? O prazo de prescrição contar-se-á da data de publicação oficial do ato impugnado, ou quando essa for dispensada da data de ciência do interessado, a qual deve constar o processo respectivo. E aí o parágrafo 2 vai falar o seguinte: em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura de sindicância ou do processo administrativo disciplinar. Então, está lá uma situação em que você poderá ser punido, poderá ser considerado culpado no final do procedimento administrativo. O Estado ali demorou 1 ano, 11 meses e 29 dias para te punir. Chegou nesse 1 ano, 29 meses e 1 ano, 29 meses não, 1 ano, 11 meses e 29 de 30 dias ali que seja, e ele abriu um procedimento lá administrativo ou abriu uma sindicância. Então vai interromper aí e você poderá ser punido sim. Tá entendendo, pessoal, essa situação aí de prescrever? Se desse os 2 anos ali, acabou. Não tinha mais como abrir o procedimento para você. Agora tem uma controvérsia jurídica em cima disso também. Não é motivo aqui da nossa aula, mas o Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo ele já decidiu aqui, num procedimento administrativo do militar, até mesmo da minha turma, que a sindicância não interrompe prescrição. Então, se abriu sindicância, tem que abrir o procedimento administrativo também, senão vai prescrever sim. Beleza? Apesar da lei falar uma coisa, o entendimento do tribunal aqui do Espírito Santo hoje é outra. Mas vamos pela prova, vamos pelo que a OCP vai cobrar, beleza? Só para critério de informação depois se vocês estiverem na instituição e sofrerem um procedimento que já tem aí mais de 2 anos. O período de reconsideração e de recurso
quando cabíveis, interrompem a prescrição em até 2 vezes. A prescrição interrompida começa a correr pela metade do prazo da data do ato em que a interrompeu ou pelo respectivo processo. A falta prevista em lei penal como crime prescreverá juntamente com este. Por quê? Porque o crime demora muito mais para prescrever. Então, bota para o crime a situação administrativa, que for considerado também crime, bota para prescrever junto com o crime. O funcionário policial que recorrer ao Poder Judiciário ficará obrigado a comunicar essa iniciativa a seu chefe imediato dentro de 8 dias, juntando cópia da petição sob pena de punição. Então, nota que, como o Estatuto da Polícia Civil é lá de 81, antes da nossa Constituição de 88, ele traz um artigo aqui descarado como esse aqui, que entra em conflito aqui direto com o princípio da inafastabilidade de jurisdição, que é o princípio que você pode recorrer ao judiciário sobre qualquer demanda, sobre qualquer circunstância. Aí o artigo fala aqui que você deverá informar a sua instituição que você está entrando na justiça, sob pena de punição. Então isso aqui existe no estatuto, a gente tem que estudar sobre isso, nem é aplicado, mas você vai informar lá se você quiser. Se você sofreu uma punição sobre isso daí, qualquer advogado aí vai ganhar esse procedimento administrativo aí, vai te provar a sua inocência, mas para evitar dor de cabeça, isso também existe na minha instituição, a gente pega e comunica, entendeu? Mas entra em conflito direto com a nossa Constituição. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse artigo. É uma nomenclatura do passado, esse fatais e improrrogáveis, é que não vai mais estender esse prazo. Esse prazo não vai sofrer nenhuma dilação, não vai aumentar esse prazo de forma alguma. Isso que está falando aqui esse artigo 176. Então vamos falar agora aqui sobre a situação da incompatibilidade e da hierarquia policial. Então começa falando aqui, os delegados de polícia não poderão servir nas sedes das comarcas, nas quais o juiz ou promotor de justiça, aí faltou aqui na letrinha da lei aqui, uma palavrinha que for, cônjuge, ascendente ou colateral, até 3º grau, por consanguinidade ou afinidade. Então você, delegado de polícia, que está lá na delegacia lá de João Neiva, e está lá trabalhando lá, e sua esposa é promotora de justiça lá, você não vai poder servir lá. Isso que está falando a legislação, você não vai poder ser chefe daquela delegacia lá. Excetua-se as unidades, órgãos ou serviços situados na comarca da capital ou em comarca onde haja mais uma vara criminal. Os delegados de polícia dar-se-ão por impedidos de funcionar em procedimentos onde qualquer das partes seja seu parente, consanguíneo ou afim até 3º grau, e por suspeito se forem amigos, amigos íntimos ou inimigos de qualquer das partes que tiverem interesse direto ou indireto com a causa. Então aqui situação em que você está investigando uma situação em que um parente seu cometeu um crime. Não pode isso. Ou então você está investigando um amigo íntimo seu aí, também não vai acontecer. Ou um inimigo, o inimigo ali você vai querer ferrar ele. Então, para que isso não aconteça, a lei já vedou isso daí. Beleza? A função policial, pelas suas características e finalidades, fundamentos na hierarquia e na disciplina. A hierarquia policial civil é a ordenação das autoridades em diferentes níveis, segundo a composição do organismo da Polícia Civil e a classificação dos cargos dentro da estrutura do quadro de pessoal da Polícia Civil. A disciplina policial civil é a rigorosa observância e o acatamento das leis, regulamentos e normas de serviço. Grifem esse parágrafo 2º, que ele vai trazer o conceito aí de disciplina, que é o mesmo conceito que tem na minha instituição também, Polícia Militar, que é a disciplina policial civil, é rigorosa observância e o acatamento das leis, regulamentos e normas de serviço. Então pode ser que tenha aí uma questãozinha aí que te dá o conceito de hierarquia, mudando aí para o conceito de disciplina. Então fiquem atentos ao conceito de disciplina. A hierarquia da função prevalece sobre a hierarquia do cargo. O que está dizendo esse artigo aqui?
Às vezes ali tem um delegado de polícia que ele é mais antigo, ele entrou primeiro, ele já está na instituição há muito mais tempo, mas a gente sabe que o delegado-chefe da instituição Polícia Civil é um cargo político, entendeu? Colocado ali, nomeado pelo governador do estado. Então pode acontecer que um delegado muito mais novo seja o delegado-chefe da Polícia Civil. Então essa autoridade aí vai ser em decorrência do cargo e não em decorrência da antiguidade ali na instituição, beleza? A ordenação dos cargos se faz por escalonamento vertical, de acordo com os padrões de vencimentos fixados em lei. Então eu botei até aqui no meu material aqui, quem ganha mais, manda mais. É basicamente a estrutura aí. De acordo com os padrões, entendemos que os funcionários policiais de padrão mais elevado têm precedência hierárquica sobre o padrão inferior, quando exercerem funções no mesmo órgão ou prestarem serviços em conjunto. Na igualdade de padrões, prevalecerá a superioridade do mais antigo. Então tá lá, 2 investigadores de polícia, eles estão no mesmo nível aí na instituição, mas um entrou no ano de 2014, o outro entrou no ano agora de 2019. Então, mesmo nível ali, mas o mais antigo ali que entrou primeiro é que vai ser o mais antigo aí na instituição. Fora do mesmo órgão, a hierarquia é apenas ordem disciplinar. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante aqui nesses artigos. Vamos para o artigo 183. Ao funcionário policial é vedado exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão, remunerada ou não, em entidade pública ou empresa privada, ressalvada a prática profissional em estabelecimento hospitalar para os ocupantes de cargos de carreira, médico legista, o magistério da Escola de Polícia Civil, a participação em órgão de deliberação coletiva e o encargo de auxiliar ou membro de banca em comissões de concurso, assegurado, porém, o direito dos atuais ocupantes de cargo público em regime de acumulação legal. Ressalva prevista nesse artigo fica necessariamente condicionada à compatibilidade de horários. Então, o Estatuto da Polícia Civil ele já falou diversas vezes, a gente já estudou, e ele volta a falar aqui no artigo 183 que é vedado qualquer outra prática profissional, qualquer acumulação de cargo que não seja aquelas previstas de acumulação geral, que foi até mesmo colocada pela nossa Constituição Federal, que é o cargo aí de médico, que é o cargo aí de magistério. Então, ressalvadas essas hipóteses, outros cargos não poderão ser realizados, outros serviços não poderão ser feitos também se você for funcionário da instituição Polícia Civil. Isso é o que está no Estatuto, isso é o que a OCP vai cobrar. Ah, Gabo Fonseca, mas tem situações em que, essas situações em que, a gente sempre tem um exemplo, a gente vai deixar para depois que a gente entrar na instituição. Beleza? Aí vocês vão entendendo mais, vai estudando outras legislações, beleza? Então não vamos entrar em discussão nesse artigo. Pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário policial responde civil, penal e administrativamente. Então pode acontecer de você, numa mesma conduta, você responder na esfera civil, na esfera criminal e na esfera administrativa. Eu sempre dou o exemplo do policial bêbado que bate a viatura no carro de um civil. Então, o que vai acontecer ali? O policial está bêbado, cometeu crime de trânsito, crime de embriaguez ao volante. Então, já vai responder na esfera criminal. O policial ele vai responder administrativamente por conta da conduta dele. E ele vai responder civilmente também porque o Estado, a pessoa com qual ele bateu de carro ali, vai demandar o Estado para cobrar essa dívida do acidente. E o Estado vai demandar ele na justiça para cobrar não só o acidente que ele causou a terceiros, que ele estragou o carro lá desse civil, como também vai pedir para ele pagar a viatura. Então, numa mesma conduta, você pode entrar aí nas 3 esferas e responder nas 3 esferas. Beleza? A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo da fazenda estadual ou a terceiros.
A indenização do prejuízo causado à Fazenda Estadual poderá ser liquidada mediante desconto em prestações mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento, à míngua de outros bens que respondam pela indenização. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Estadual em ação regressiva, acabei de falar, proposta depois que transitar em julgado. A decisão de última instância em que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Então ninguém vai bater uma viatura porque quer, vai agir dolosamente com a intenção, pega a viatura no pátio e dá com ela no poste. Ninguém vai ter essa conduta. Se tiver, já não entra nem na esfera criminal, mas já é loucura já isso daí. E aí, o que acontece? Ou, na maioria dos casos, vai ser por conta de culpa. Foi uma imprudência, ou uma negligência, ou uma imperícia do policial civil que ocasionou o acidente. E aí ele vai ser demandado na justiça para poder pagar esse bem aí na justiça. Beleza? E aí falou mais uma vez aqui das situações do terceiro, já expliquei para vocês no exemplo que eu dei. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário policial nessa qualidade. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função. As cominações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se umas às outras independentes entre si, bem assim a circunstância civil, penal e administrativa. Dei o exemplo para vocês aí de uma situação em que pode responder nas 3 esferas juntamente. As faltas disciplinares cometidas por policiais militares postos à disposição de órgãos da Polícia Civil ou aqui se encontrem na execução de serviços vinculados à autoridade policial civil serão levados pela própria autoridade responsável pelo serviço ao conhecimento do organismo a que pertençam para fim de apuração de falta seja promovida de acordo com o regulamento específico de cada órgão. Então a gente tem situações em que o policial militar está, por exemplo, no NUROC. Aí lá tem um delegado lá responsável, ele lá comete uma transgressão à disciplina. Não vai ser a Polícia Civil que vai lidar com isso daí. Vai enviar toda a documentação necessária para a Polícia Militar para apurar essa falta administrativa que esse policial fez. Beleza? Isso que está falando esse artigo aqui. Nas ações policiais, cabe ao superior integral das decisões que tomar ou de atos que praticar, inclusive de missões e ordem por ele expressamente determinadas. Então você que é superior hierárquico, sempre a gente lembra da figura do delegado que está à frente da investigação ou está à frente de uma ação, de um mandado de busca e apreensão, está à frente de uma missão, está dando uma ordem, então ele vai responder por toda aquela ordem que ele der ali, entendeu? Todos os subordinados que estiverem ali a ele ali vão responder sim, mas vão responder se a ordem dele não foi manifestamente ilegal e eles foram lá e cumpriram, ou se eles exorbitaram no cumprimento da ordem. Entendeu? O artigo até vai falar, no cumprimento da ordem emanada de autoridade superior, o agente executante não fica exonerado da responsabilidade pelos excessos que cometer. Então, o exemplo aqui, a situação está lá. Uma ocorrência policial ou um mandado de busca e apreensão entrou na residência, o cidadão foi abordado na parede, entendeu? Vai fazer a revista pessoal e vai lá e dá uma bicuda no tornozelo do cara, quebra o pé do camarada. Então você exorbitou no cumprimento da ordem. A ordem era o quê? A ordem era só você ir lá e abordar aquele cidadão. Não, mas você ainda deu uma bicuda nele. Então você vai responder por esse excesso que você cometeu. Isso que esse artigo está falando. Cometerá falta de natureza grave o superior hierárquico que dificultar, impedir ou de alguma forma frustrar a aplicação da penalidade disciplinar. Beleza? Agora, pessoal, o artigo 192 ele vai falar sobre os tipos de transgressões disciplinares. Então, eu indico que vocês leiam todas aí, mais de uma vez, muitas coisas chatas aí, que nem são aplicadas mais, mas tem que ler. Então, eu grifei alguns aqui, não sou muito bom com números romanos, mas vamos lá. O 5 aqui, deixar de portar sua credencial oficial estando ou não de serviço. Imagina, você vai ter que portar ela estando ou não de serviço. Aí você está lá na rua, andando lá na praia, e a pessoa sabe que você é policial civil, entendeu? E aí, cidadão, beleza e tal? E aí, tá portando aí a sua funcional? Ah, pô, eu vou dar um mergulho ali, não trouxe não. Tá incorrendo em punição aí.
pode ser punido. Você está cometendo uma transgressão. Ninguém vai levar tanto ao pé da letra, né, pessoal? Mas só que chamou a atenção aqui, estou lendo para vocês. Deixa eu ver aqui qual que é essa daqui, gente. É o A14, eu acho. Não sou muito bom com números romanos, não. Então, se eu errar, comparecer a qualquer ato de serviço em visível estado de embriaguez ou ingerir bebidas alcoólicas durante o mesmo. Pô, ninguém vai fazer isso, né? Você tá lá trabalhando, aí você chega para trabalhar, você chega ruim de cachaça para trabalhar, entendeu? Ou então você tá lá no serviço lá e abre lá aquela latinha de Skol ali e vai tomando todas. Pô, não vai fazer isso, né? Você custou tanto para entrar na instituição para poder fazer uma merda dessa. O 18. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever. Entendeu? Não pode fazer isso. A época de carnaval aí que a gente passou agora recentemente, aí você tá naquele plantão lá, no carnavalzão lá, e você dá aquela dor de barriga. Não pode, gente. Entendeu? Se der dor de barriga mesmo, beleza, vai lá no médico. Agora não inventa desculpa não, que você pode tomar uma punição. Vamos lá pro 25. Omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos, ou negligenciar na sua guarda. Então tá lá no DPJ, lá, você tá lá, a polícia militar entregou lá o preso para você lá, aí chega outra pessoa lá e agride o preso, entendeu? Acontecia muito, muito antigamente, hoje em dia isso nem acontece mais, mas aí chega lá e dá um... Antigamente, inclusive, acontecia o seguinte, o DPJ ficava cheio de preso, nem levava para o presídio lá, você ficava preso lá 30 dias lá, tinha até rebelião dentro de DPJ. E aí ficava aquele monte de preso lá, a polícia militar, o pessoal das antigas, isso aí é coisa de muito tempo, tá, gente? Histórias que eu ouço aí na vida aí. Aí chegava e ia dando uma tapa em cada um. Pá, pá, e daqui a pouco batia na vítima também, que estava lá esperando para ser atendida. E mais, isso aí é a vítima. Pô, desculpa aí. Então, isso não pode acontecer. Você tem que zelar pela vida ali do preso, pela integridade física e moral dele também. Vamos para o 27. Valer-se do cargo, fim ostensivo ou velado para obter proveito para si ou para terceiros. Então você está lá, pô, eu sou investigador, eu sou delegado, eu sou escrivão, eu sou perito, ou então eu sou auxiliar de perícia, pô, eu vou ali naquele restaurante ali, vou apresentar minha funcionária e vou comer de graça. Isso também não pode, isso não acontece, beleza? Então não vá dar ninja no almoço não. O 34. Dar, ceder ou emprestar insígnia ou cédula de identidade funcional a quem não exerça cargo policial. Imagina, você custou tanto para conseguir a sua, aí você vai deixar com um camarada para poder o cara entrar de graça no rock. Entendeu? Olha só que doideira. Não vá fazer isso. Seguindo o próximo aí, referir-se de modo depreciativo às autoridades ou atos da administração pública ou qualquer que seja o meio ou condição empregados para este fim, salvo quando em trabalho assinado, apreciando atos dessa autoridade sob o ponto de vista doutrinário com ânimo construtivo. Então, isso aí é uma velha mordaça, né? Você não pode ficar falando aí das autoridades constituídas aí lá no Facebook, Instagram, você mete aquele textão lá falando de uma decisão que teve aí uma autoridade que você não concorda e tal, isso é vedado também. Uma mordaça aí para vocês. Vamos pro deixa eu ver aqui, 43. Provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar. Então você também não pode fazer isso, senão você vai ser penalizado. Mais para frente aí, faltar com a verdade no exercício de suas funções. Se for descoberto aí que você está numa mentira, você vai responder também. Dificultar ou deixar de levar ao conhecimento da autoridade competente por via hierárquica e em 24 horas, queixa, representação, petição, recurso ou documentos que houver recebido, se não estiver na sua alçada, resolvê-los. Então você recebeu essa situação, você tem que dar prosseguimento. Esquivar-se na ausência da autoridade competente de atender às ocorrências passíveis de intervenção policial que presencie ou tenha conhecimento imediato, mesmo que fora da escala de serviço. Então, policial civil 24 horas. Se você viu uma ocorrência aí, você tem o dever de agir.
Se alguém viu, você se esquivou lá, você não fez nada, e alguém viu, ou tem uma filmagem, você estava lá, mas não fez nada, você pode responder. Aí você também não precisa ir lá, vamos dar um exemplo aqui de uma confusão generalizada. Esses dias mesmo eu tive uma situação, estava tranquilo no shopping, um maluco lá pegou um celular e saiu correndo de dentro da loja. Eu fui já vendo qual era a situação. Depois que o segurança ali estava tentando segurar ele muito nervoso, eu poderia muito bem ter ligado para o CIODES e informar, mas eu, mediante a situação, o cara estava muito nervoso, tentando agredir o segurança, eu fui lá, me identifiquei como policial, ele não respeitou, chamei o segurança, abordamos ele, então ligamos para o 190, que foi lá conduzir o cidadão. Então, mas pode acontecer o seguinte, você está vendo uma confusão generalizada, aí você vai se identificar ali como policial? Não, o simples ato de você pegar o telefone e ligar para a polícia já configurou ali que você teve uma ação ali. Você não tinha como ali entrar naquela confusão, mas você ligou, deu ciência, informou, isso daí já caracteriza aí que você teve uma ação aí, que você não vai entrar nesse artigo, beleza? Portar-se sem compostura em lugar público. Estou lendo as mais que eu grifei aqui, umas mais importantes e umas meio assim, sem sentido, porque é o que a banca costuma mais cobrar. Então você tem que ter ali, o policial civil tem que ter uma postura de policial civil. O que é isso? Uma coisa subjetiva demais, mas está aqui para a gente estudar. Participar de atividades políticos partidárias, salvo se licenciado para tratar de interesse particular, observadas as exceções previstas em lei. Isso também não acontece, né? A pessoa não utiliza do cargo para se promover, para depois virar político. Isso. Não sei nem porque eu estou lendo isso. O outro aí, divulgar os assuntos policiais. Aí lá no final está ali, sem prévia autorização superior. Então, você está lá divulgando os dados da ocorrência, você pode ser penalizado. Tem um outro aqui, praticar a usura ou qualquer de suas formas. O que é isso? Praticar a usura. É o famoso agiota aí, também não é vedado. Entregar-se, lá no final, lá, o antepenúltimo, entregar-se à prática de jogos proibidos, ao vício da embriaguez ou ao uso de substâncias que provoquem dependência física ou psíquica. Então, pessoal, depois a gente vê aqui, no artigo 9.3, as transgressões disciplinares classificam em leves, médias e graves. E aí vai trazer cada artigo aqui, o inciso até onde vai, eu aconselho vocês a grifarem com outra cor, para vocês identificarem quais são as leves, quais são as médias e quais são as graves. O artigo 194 em diante, ele já começa a falar sobre as penas disciplinares. A gente estudou aí sobre as transgressões, as possíveis transgressões que possam acontecer, e delas podem culminar aí em sanções disciplinares, que são as penas, que vai trazer aqui no inciso 1 aqui a advertência, suspensão, destituição de função, alteração compulsória de localização, a demissão, a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, entre outras situações. Então aqui depois nos artigos posteriores vai falar sobre cada uma delas e o que tem de interessante aqui para a gente aqui. Na prática de qualquer pena disciplinar serão previamente considerados natureza da transgressão e sua gravidade, circunstâncias que foi praticada. Isso aqui já está falando da aplicação do procedimento administrativo, da forma em que vai ser feito o procedimento administrativo. A lei aqui já começa a tratar de forma processual. O estatuto ele começa a falar como será realizada e a forma processual que será realizada a apuração dessa transgressão que a pessoa possa ter ocorrido. Então, os danos recorrentes para o serviço público, a repercussão do fato, os antecedentes do funcionário, reincidência, circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes e as causas de justificação. São circunstâncias atenuantes de pena. Não confunda circunstância atenuante com causa de justificação. A circunstância atenuante, o nome já diz, ela vai atenuar a pena. A pena ia ser uma, vai ser uma menos gravosa. A causa de justificação não. A causa de justificação, ela extingue a pena, ela acaba com a pena.
beleza? Houver sido mínima a cooperação do funcionário no cometimento da infração. Ter um funcionário praticado espontaneamente e com eficiência logo após o cometimento da infração, evitar ou minorar as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. São situações atenuantes. Haver cometido a infração sob coação irresistível de superior hierárquico ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto a terceiros. A pessoa foi obrigada a fazer sob circunstância lá de alguma pena. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração ignorada ou imputada a outro. Ter mais de 5 anos de serviço com bom comportamento antes da infração. E são circunstâncias, aí acaba aí as circunstâncias atenuantes. Aí vai começar a falar aqui das circunstâncias agravantes, que vai te penalizar ainda mais. A reincidência, prática de transgressão durante a execução de serviço policial em prejuízo deste, coação, instigação ou determinação para que outro funcionário policial subordinado ou não pratique a transgressão ou dela participe. Situação lá de casos que eu li para vocês, lá de paralisação do serviço. Aí você está lá, você já está cometendo a infração e você está lá falando com outro policial lá, seu amigo lá. Para também, rapaz. Não, você tem que parar também. Entendeu? Você está instigando ele a cometer também a infração. Então vai ser mais gravosa para você e está agravando a sua pena. Impedir ou dificultar de qualquer maneira a apuração de falta funcional cometida. Você está sendo aí sofrendo aí com um procedimento administrativo e está dificultando de todas as formas aí a apuração dele. Então você vai ter a pena mais agravada. Concurso de 2 ou mais agentes na prática de transgressão e a premeditação. Tudo isso vai agravar ainda mais a pena que você vai sofrer. E tem a causa de justificação. Aí você escreve aí excludentes. São as excludentes que vai excluir sua pena. Você não vai ser penalizado se encontrarem ali, se você conseguir provar no seu procedimento administrativo que tem ali uma causa de justificação de por que você cometeu ali aquele delito. Que é o quê? Motivo de força maior plenamente justificado, plenamente comprovado. Força maior aqui é coisas relacionadas à natureza. Uma chuva, uma enchente, um raio, um furacão, entendeu? Você, de repente, tinha que se apresentar em determinado local, não se apresentou, mas você não se apresentou por quê? Porque estava vivendo um estado de calamidade, uma enchente, entendeu? Uma chuva muito forte, você se atrasou, não conseguiu, aí você está respondendo o procedimento administrativo por conta disso, vai juntar os elementos para provar, entendeu, que ocorreu esse motivo de força maior. E artigo 9.6 ele vai falar a aplicação... tem outra aqui, ó. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse de serviço, da ordem ou da segurança pública. Causa de justificação aqui bem pequena, mais situação agravante e atenuante. Claro que outras leis trazem outros tipos aqui que você vai poder usar na sua defesa, mas o que o Estatuto traz são esses dois incisos. Esse aqui, ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória. Eu lembro de um caso que aconteceu na Polícia Militar, vou compartilhar com vocês. 2 policiais militares na serra, atrás de vagabundos lá armados, teve troca de tiro, teve veículo recuperado, teve arma apreendida, teve ladrão preso, eles estavam ali perseguindo um indivíduo que tinha roubado um veículo, e aí nessa situação toda aconteceu que houve um acidente com a viatura, e esses policiais responderam um inquérito técnico para comprovar ali se houve negligência, imperícia ou imprudência, na qual eles foram considerados culpados ali, e também teve um procedimento administrativo de ali, salvo engano, foi no nosso regulamento, tem lá escrito trabalhar mal, botaram como se tivessem trabalhado mal, e aí o que aconteceu? Essa situação foi para a Associação de Cabos Soldados, eles não chegaram a cumprir a pena, porque tinha uma pena ainda lá para eles cumprir, porque foi uma ação meritória no interesse do serviço, entendeu? Tem esse artigo idêntico também no regulamento da Polícia Militar,
E aí o que aconteceu? Conseguiu provar, a corregedoria avocou esse procedimento, tomou para si esse procedimento e falou, não, tem aqui, tudo bem, ele cometeu a transgressão? Cometeu, mas foi no interesse do serviço. Então é uma causa de justificação, beleza? Vamos lá. A aplicação da pena de suspensão superior a 60 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade será sempre precedida de processo administrativo disciplinar. Então, nessas situações, nessas sanções, sempre terá que ter o procedimento administrativo disciplinar. Então, grifem aí, famoso PAD. A aplicação de pena de suspensão até 60 dias, de destituição de função, de alteração compulsória de localização e de advertência será precedida de investigação sumária, vai ser precedida aí de uma forma aí de sindicância. Então grifem aí esses dois artigos aqui interessantes. Aí lá no final de cada um deles aí, administrativo, processo administrativo disciplinar e investigação sumária. Faz aí um memorandozinho aí para vocês gravarem quando vai ser aplicado um, quando vai ser aplicado outro. Artigo 99. O ato punitivo mencionará sempre os fundamentos da penalidade, bem como, se tratando de demissão, o período de incompatibilidade para exercício de outro cargo ou função. A incompatibilidade referida nesse artigo será de 2 anos a 4 anos quando se tratar de demissão simples, de 5 a 10 anos quando a demissão for aplicada com a nota a bem do serviço. Então, se você foi excluído, se você foi demitido da instituição, Polícia Civil, tome cuidado, entendeu? Porque você ainda vai ter dificuldades aí para prestar um novo concurso. A pena de advertência será sempre aplicada por escrito ao infrator destinada às faltas consideradas leves. A pena de suspensão será aplicada nos casos de reincidência de faltas leves, faltas médias, faltas graves, quando couber pena de demissão. E o parágrafo 1º, a pena de suspensão importa na perda total de remuneração correspondente aos dias que durar. Então, se você ficou aí 50 dias suspenso, seu salário aí vai sofrer esse decréscimo aí de 50 dias, você não vai receber referente a esses dias aí. Vai doer no seu bolso, beleza? A destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. O que é essa falta de exação aí? É deixar de praticar ato, é retardar de praticar atos aí que é relacionado à sua competência. Isso é falta de exação. A pena de alteração compulsória de localidade será aplicada quando constatada a incompatibilidade e inconveniência de permanecer o funcionário policial no exercício das atividades em determinado órgão ou localidade. Então, suponhamos que você está respondendo um procedimento administrativo de uma briga que você teve, de uma rixa que você teve com um delegado, chefe daquela delegacia ali. Então, vai ser incompatível você ficar no mesmo local que ele, beleza? Então, nessa forma aí, se chegou lá o procedimento administrativo, você foi considerado culpado, vai também ter essa alteração aí compulsória de localização. A pena de demissão será aplicada quando caracterizar, aí vem aqui, crime, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, lesão aos cofres públicos, ameaça, aplicação irregular de dinheiro público, insubordinação grave em serviço, abandono do cargo, várias situações aqui, ausência do serviço sem causa justificada por mais de 45 dias, transgressões aqui dos incisos aqui do artigo 192, as transgressões consideradas graves. Olha que você pode ser demitido por uma transgressão grave. Beleza? Olha como o estatuto ele é pesado. Outros crimes contra a administração pública, poderá ser ainda aplicada a pena de demissão ocorrendo contumácia. Contumácia é quando você fica ali, sempre está naquela mesma situação. Contumácia na prática de transgressões disciplinares de qualquer natureza, desde que o funcionário policial tenha sido punido com pena de suspensão por mais de 3 vezes. Então, se você foi punido com suspensão por mais de 3 vezes, na 4ª vez você pode ser demitido da instituição Polícia Civil. Nota como que o estatuto aqui ele pegou pesado aí para esses policiais civis.
serão cassadas do funcionário policial a quem for atribuída a transgressão punível com pena de demissão as prerrogativas do uso de insígnia e identificação funcional e o porte de armas durante o período em que estiver respondendo ao competente processo administrativo disciplinar. Eu até escrevi aqui, é tipo filme mesmo. Vai te chamar lá na salinha lá, vai falar, ó, entrega aqui a sua insígnia, a sua funcional, a sua arma, entendeu? A situação é gravosa, a gente está falando aqui sobre cometimento de crimes aqui ou transgressões aqui à disciplina. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada ao funcionário policial que ficar provado que o mesmo praticou, ainda no exercício do cargo, falta a que é combinada a pena de demissão ou a que exerce ilegalmente cargo, função ou emprego público. Ocorrendo a perda de função pública do policial, a razão de sentença condenatória transitada em julgado será expedida pelo governador do estado em ato declaratório de sua desinvestidura. Então, pessoal, fiquem atentos a esses pontos aí do artigo 200 aqui. Isso, do artigo 200 aqui, ele já começa aqui. A pena de advertência sempre será aplicada. Aí eu fui grifando isso daqui. A 202 já vem. A 201 já vem. A pena de suspensão será aplicada. A destituição de função terá. Nota que ele vai trazendo vários, aquilo que a gente leu lá atrás, no artigo 194, ele vai trazendo aqui na frente aqui como que deverá ser aplicado, como que será aplicado. Então fiquem espertos aí, grifem aí, da competência para imposição de penalidades. Para imposição das penas disciplinares serão competentes governador do Estado, secretário de Estado de Segurança Pública, qualquer caso, conselho de polícia nos casos previstos no artigo 96, que é suspensão superior a 60 dias, delegado-chefe da Polícia Civil nos casos previstos no artigo 197 e o delegado de polícia nos casos previstos no artigo 200, que é a advertência, a gente acabou de falar dela. Vamos lá, pessoal, a gente já está acabando aí a nossa última aula. Artigo 211 aqui vai falar o quê? A suspensão preventiva será ordenada pelo secretário de Estado de Segurança Pública ou pelo delegado-chefe da Polícia Civil quando o afastamento de funcionário policial de suas funções sejam considerado necessário. Então, a situação em que o policial civil ele vai ser afastado do cargo. Em quais situações? As alíneas A, B, C e D aí trazem as situações, que é assegurar a condição de não interferência do funcionário policial na elucidação de fatos havido como transgressão que lhes sejam imputados, para evitar evasão que provoque dilação ou dificulte os procedimentos elucidatórios, para manter a hierarquia e a disciplina da instituição, para garantir a paz pública e a credibilidade da sociedade civil, da instituição policial civil. Então, situações em que o policial civil ele pode ser afastado aqui preventivamente. Nas faltas em que a pena seja aplicada de demissão, o funcionário policial poderá ser suspenso preventivamente em qualquer fase do processo administrativo disciplinar, até a decisão final. O funcionário policial suspenso preventivamente não poderá ausentar-se por mais de 3 dias da localidade em que tem exercício sem expressa autorização do presidente da comissão do processo disciplinar que estiver realizando inquérito, sob pena de se tornar-se rével. Então ele até pode se ausentar. Qual que é a pena dele? Se tornar rével no processo. Ele ficou sumido lá, teve um procedimento lá que ele foi chamado para apresentar uma testemunha ou para apresentar uma defesa, ele não apresentou, vai ser rével no processo. Beleza? A autoridade que tiver ciência de irregularidade ou transgressão a preceitos disciplinares cometida por servidor policial civil é obrigada a iniciar sua apuração num prazo máximo de 5 dias, e em se tratando de subordinado seu, ou não sendo, de comunicar no prazo de 48 horas à Corregedoria Geral. Então, situação ali que você foi... É o dever de apurar o fato disso daqui. Situação que se for subordinado seu, entendeu? Essa pessoa que cometeu essa infração aí, supostamente cometeu infração disciplinar. Se for subordinado seu, você tem aí o prazo de 5 dias para poder apurar essa situação. E se não for subordinado seu, você tem um prazo de 48 horas para informar a autoridade a qual ele esteja subordinado.
Isso que está falando esse artigo aqui. E aí, o parágrafo 1º e o 2º aqui vai falar a forma que deve ser feito, data, descrição, nome de funcionário envolvido, nome de testemunha, vai trazer aqui uma série de situações. O artigo 214, ele vai falar da situação na hipótese de concurso de pessoas aí, suponhamos que seja um policial civil, um policial militar que cometeram em tese transgressões à disciplina. Então, o policial civil, a pessoa ali já vai fazer a comunicação do fato e já vai começar a apuração. E o policial militar vai ficar impune? Não, não vai ficar impune. Vai informar aquele órgão também para que seja apurado. Seja policial militar, seja bombeiro militar, seja da Seju, seja de outro órgão, vai apurar a conduta dele ali também. O artigo 217 vai falar sobre o PAD, processo administrativo será instalado mediante portaria, aí vai começar um monte de juridiquês aqui que faz a parte processual aqui do estatuto, vai falar de prazos, então vocês deem uma lida aí da competência, o artigo 219 ele traz a competência do Conselho da Polícia Civil, a designação de comissão de processo disciplinar, o prazo para realização aí, que é os artigos importantes que eu marquei, o prazo para realização do processo administrativo será de 30 dias, prorrogável por igual período a juízo do Conselho da Polícia Civil. O indiciado citado no prazo de 3 dias para apresentar a comissão. Então, ele pode ter aí no inciso C aí do artigo 221, ele pode apresentar 3 testemunhas. Grifem esses mais importantes aí, gravem e grifem esses mais importantes. Nenhum funcionário policial poderá recusar-se a prestar depoimento, ser acareado ou executar trabalho de sua competência solicitado por comissão de processo disciplinar. Então, há controvérsia jurídica, a pessoa pode ir lá e pode simplesmente ficar calado também. A gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, tem até um nome bonito lá em latim, que é o Nemo Tenetur Se Detegere, que eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Então você vai lá no procedimento administrativo. Se você abrir a boca, vai produzir um monte de provas contra você. Você tem o direito de ficar calado, obviamente. Então, artigo 225, constituem provas aqui. Não, o 224 vai falar sobre o parágrafo único do 223, vai falar sobre a situação em que poderá ser utilizada a adoção de meios compulsórios para o comparecimento de testemunhas que devam depor ou ser acareadas. E a isso se recusem. É a famosa condução coercitiva que pode ser utilizada. O 224, o indiciado revel será dado ao defensor devendo a designação deste recair em servidor de igual ou superior hierarquia, nunca por mais moderno. Deixa eu ver aqui, 226, traz informação importante aqui também. O camarada, no decorrer do processo administrativo, alegou que ele é maluco, mas a simples alegação dele de que ele é doido não vai resolver ali a vida dele. Ele vai passar por uma junta médica que será verificada aí essa situação dele. Se durante, o 227 vai falar, se durante o procedimento aí disciplinar for apurado que também cometeu crime, vai ser aí também verificada essa situação. O parágrafo 2 do artigo 230 ele vai falar que, em hipótese alguma, o processo poderá ser sobrestado para aguardar a decisão de ação penal ou civil. Sobrestado aí é a situação em que interrompe, fica parado. Então aqui está falando que, em hipótese uma, isso poderá ocorrer. Mas isso aqui também já foi vencido. Se cair uma questão dessa, vocês vão responder de acordo com o estatuto. Mas se um juiz determinar aí o sobrestamento do prazo e o sobrestamento do processo, vai ficar sobrestado, porque ninguém vai contra a decisão judicial aqui. O 232 traz uma importante informação também, que é a vedação de transferência, podem anotar aí. Até o encerramento do processo disciplinar, não poderá ser determinada nova localização para o indiciado, não sendo permitido mesmo ausentar-se por mais de 3 dias da localidade onde tiver exercício sem expressa autorização, sob pena de se tornar revel. Então você começou a responder um procedimento administrativo, você está numa determinada delegacia. Até a conclusão você não poderá sair aí daquela delegacia a qual você está.
Findo o processo, se provada a inocência do funcionário, publicar-se-á o ato declaratório dando divulgação da apuração final. O funcionário policial acusado de abandono de cargo só poderá reassumir o exercício após o término do respectivo processo administrativo disciplinar e se provada sua inocência, hipótese em que a reassunção se verificará com direito à percepção da remuneração correspondente ao período de afastamento. Beleza? Situação em que você foi inocente, numa situação em que você foi, a hipótese que você foi considerado que abandonou o cargo, no final você foi inocentado, você vai receber esse cascalho aí. O funcionário policial submetido a processo administrativo disciplinar somente poderá ser exonerado a pedido após conclusão absolutória do procedimento disciplinar. Então você tem que aguardar para ir embora. Isso aqui, inclusive, é mais pesado que na Polícia Militar, tá, pessoal? Na Polícia Militar você está respondendo um procedimento administrativo, mesmo que seja demissionário, mesmo que seja para te mandar embora. Se você pedir suas contas lá, você pedir para ir embora, entendeu? Teve vários casos aí que aconteceram aí durante a chamada greve da instituição, em que os policiais que estavam respondendo o procedimento pediram simplesmente a baixa deles aí e foram e conseguiram aí obter a baixa e finalizou o processo, beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa interessante. Vai falar aqui 237 só do Consecor, que é um conselho que foi criado agora em 2017. Das transições aqui, das disposições finais. Os integrantes de carreiras policiais auxiliares serão regime especial de trabalho, sujeito a plantões noturnos, ser chamados a qualquer hora, estando proibidos de exercer outras atividades remuneradas, ressalvado o disposto no artigo 183. Mais uma vez, o Estatuto vem falar aqui. Então, aqui das disposições finais, aqui não achei tanta coisa interessante, grifei algumas aqui. O 244. As autoridades policiais, seus agentes auxiliares, ficam obrigados a residir no município sede da unidade policial a que prestarem serviço, ou onde lhes tenham sido permitido, não podendo afastar-se sem prévia autorização superior, salvo para atos e diligências dos seus encargos. Então aqui está falando aqui que você deve até mesmo morar, entendeu? Aonde você exerce a sua atividade. Para quem trabalha aqui na Grande Vitória fica muito difícil, né? Às vezes o camarada está na Delegacia da Serra, mora em Vila Velha, mora em Vitória, até para quem mora no interior fica mais tranquilo. Isso daí também já é um ponto também, vai pelo que está escrito aqui, né? O que fica obrigado, que está falando aqui, ficam obrigados, mas depois que você entrar, você vai ver que não é muito bem assim. Às vezes o policial civil trabalha no interior e mora na Grande Vitória, pode acontecer. É vedado o funcionário policial trabalhar sob ordens do cônjuge ou parente até o segundo grau civil, salvo quando não houver na localidade outra unidade policial. Então você que está entrando agora, imagina, não tem, esse concurso agora não tem, esse concurso agora de 2019 não trouxe vaga para delegado. Aí você entra na instituição Polícia Civil, conhece uma delegada lá, casa com a delegada, você não vai poder trabalhar ali na mesma delegacia que ela, entendeu? A lei trouxe um benefício de você não ser mandado em casa e também no trabalho. Olha só que beleza. Então você vai ser mandado só em casa. No trabalho ela te deu essa benesse e você vai apresentar para ela. Não vou trabalhar com você, beleza? Porque a lei não deixa eu trabalhar com você. Senão você ia ser mandado em casa e mandado também no trabalho. Deixa eu ver aqui outra coisa. 251. Os cursos de formação e de aperfeiçoamento ministrados pela Escola de Polícia Civil são de caráter obrigatório e complementares ao exercício funcional. Então não tem churumela, é obrigatório. Se você foi designado para fazer um curso lá, um aperfeiçoamento, você vai ter que cumprir. 254. Não se aplicam aos funcionários integrantes do quadro de pessoal da Polícia Civil as disposições da legislação relativa ao regime jurídico do funcionalismo civil do Estado. Olha só, esse artigo aqui, ele está falando o seguinte: não se aplica à Polícia Civil o Estatuto dos Servidores Civis do Espírito Santo. Por quê? Porque já tem um estatuto próprio. Mas aí, esse concurso de 2019 trouxe essa Lei 46 de 94, que é
o Estatuto do Funcionalismo Civil aqui do Espírito Santo. O próprio Estatuto da PC fala que você não é subordinado àquele estatuto, mas aí a OCP vai cobrar esse estatuto também. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu mandei um e-mail para a OCP informando sobre isso, sobre essa incompatibilidade, que eu achei essa incompatibilidade. Lá tem coisas importantes, tem coisas interessantes? Tem, mas aqui também tem as coisas relacionadas à instituição Polícia Civil. Então eu achei assim que não deveria ser cobrado. No meu entendimento, no entendimento de muita gente, de que não deveria ser cobrado. Eu obtive uma resposta da OCP no e-mail que eu enviei um e-mail para o delegado-chefe daqui do Espírito Santo da Polícia Civil, enviei um e-mail para a Academia de Polícia Civil, só quem me respondeu foi a OCP informando que ela passou para o órgão competente lá e estaria analisando. Mas o concurso já está aí, entendeu? E não analisaram nada, infelizmente, e infelizmente vai ter que dar uma lida também nessa Lei 46. Pessoal, os que me acompanharam aqui desde o início, eu quero agradecer a vocês por ter assistido às aulas, por ter acompanhado, por ter se inscrito aí no canal, deixado os comentários. Eu estou à disposição aí nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição, aqui tem meu Instagram. Eu sou mais ativo no Instagram, às vezes a pessoa manda mensagem no Facebook, eu nem uso o Message do Facebook. Aí na minha página, às vezes a pessoa manda mensagem, eu até respondo, mas no Instagram eu respondo com muito mais celeridade. Então tem aí as minhas redes sociais. Eu peço que você que assistiu essa aula, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá essa moral aí pro cabo, que aí vai mostrando a aula para mais pessoas também, vai impulsionando. E se inscreva aí no canal, deixa o like aí se você gostou da aula, deixa um comentário, entendeu? Peço até desculpa de ter demorado um pouco para gravar essa aula 6, aí estava com umas demandas muito grandes aqui, resolvendo outros problemas, mas não deixei vocês de mão não, consegui ainda umas 2 semanas antes aí da prova, aí, ter um tempo hábil ainda para dar uma estudada. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, boas provas lá para vocês, eu retorno aqui depois da prova aqui para a gente ter um feedback, corrigir as questões do estatuto, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus mesmo, e bons estudos aí, boa aprovação, boa nomeação aí na instituição. A gente se vê aí, você aí na instituição aí Polícia Civil, eu aqui na instituição Polícia Militar, a gente se vê aí nas delegacias da vida aí, beleza? Grande abraço para vocês. Fiquem